Fala aí, pessoal do terceiro, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Pessoal, esse vídeo aqui é só para dar um auxílio para vocês, para entender e fazer o exercício da atividade do dia 13 ao dia 17 de julho, beleza? Não vou fazer uma aula aqui explicando muita coisa, é só para dar uma passada e conseguir clarear um pouco a cabeça de vocês, para vocês entenderem o conceito e conseguir aí, a partir daqui, aprofundar um pouco mais o conteúdo seu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos tratando do assunto, não meus, mas vídeos assim que tem no YouTube, muito bons caso você queira entender um pouco mais, mas aqui eu vou ser bem curto, bem breve, só para poder ficar fácil de entender, beleza? Começar o assunto. Inclusive na descrição do vídeo eu vou pôr a aula do Centro de Mídias, que é do professor de filosofia que falou de política. Foi bem legal o link dele, a aula dele. Bom, o roteiro de atividades dessa semana está falando sobre política. O roteiro, na verdade, ele é bem simples. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma pesquisa com duas perguntas: o que é política na filosofia e quais são os dois tipos de pessoas que não vivem em cidades organizadas, segundo Aristóteles. Então, nos próprios vídeos da descrição aqui já vão ter essa resposta. Aqui também eu já vou dar uma passada nisso. Então, dá uma assistida aí que fica fácil para você. Mas se quiser entender o assunto, quiser aprofundar, te aconselho, leia um pouco mais, estude um pouco mais, dá uma olhada aqui nos links e boa, beleza? Bom, vamos lá. Política, em filosofia, não é partido político A, B, C, não é direita, esquerda, não é nada disso. Lógico que quando você vai analisando a política, você vai chegando também nesse tipo de raciocínio, mas no primeiro momento, quando a gente fala política, a gente está querendo dizer o seguinte: o ser humano é um ser necessitado de relacionamento. O ser humano é um ser necessitado de outros seres humanos. E desse convívio humano vão surgindo algumas dificuldades, alguns entraves, e vai se tornando necessário tomar algumas decisões. E a filosofia, quando ela fala em política, ela está falando sobre esses relacionamentos, essas tomadas de decisão, quem é o poder daquele grupo, daquela comunidade, daquela aldeia, daquela tribo, seja como for, como funciona o relacionamento de poder entre o povo e aquele que exerce o poder sobre o povo, e assim por diante, é mais ou menos um pouco de tudo isso. Para poder dar uma explicada no conceito geral e vocês entenderem, é o seguinte: o ser humano ele não vive do jeito que ele vive hoje, no ano 2020, desde sempre. Eu sei que isso é lógico, mas se você for voltar lá para, 5 mil anos atrás, o ser humano era absolutamente diferente. O ser humano foi aprendendo ao longo do tempo a viver em sociedade, a viver em comunidade, em aldeia, ou o nome que você quiser dar. Por quê? Porque o ser humano precisa disso. Como eu disse, ou por relacionamento mesmo, você pode entender dessa forma, ou por uma questão de necessidade mesmo. Nós não sobreviveríamos sozinhos. Por causa de juntos a gente consegue cultivar melhor a agricultura, juntos, eu estou falando assim e pensando em homem da caverna, vamos dizer. Junto a gente consegue se proteger dos animais, consegue cuidar melhor da agricultura, consegue ir aprendendo a ter mais relacionamento, ter mais amizade, ter um grupo de pessoas para a gente poder se relacionar e tudo mais. Só que desse convívio entre os seres humanos foram surgindo algumas dificuldades. Isso assim é absolutamente deduzível, é só você imaginar. Então, como que se resolvia a dificuldade antigamente? Simples, o mais forte mandava, o mais fraco obedecia. Acabou. Só que isso não é um sistema racional e não é um sistema fácil de manter, porque o mais forte tem que estar sempre forte e sempre disposto a manter a força dele. De certo modo, até hoje, em alguns lugares ainda é meio assim, mas tudo bem. Então o mais forte ele tinha sempre que estar disposto. Então o que foi se desenvolvendo? Foi se criando mecanismos onde não seja o mais forte que manda, mas o grupo ou algum responsável pelo grupo, ou para tomar uma decisão, não fica valendo a voz de fulano ou ciclano, que é o líder, mas sim a gente conversa e a gente chega num consenso, ou algumas pessoas conversam e chegam num consenso. Vou dar um exemplo imaginário aqui. Imagina que o povo está lá morando no meio da selva e eles querem plantar, porque eles estão morando lá em 20 pessoas numa aldeia, e eles plantam periodicamente, todos os anos, tal. E por algum motivo, um dos caras lá da aldeia faz uma análise e fala: olha, acho melhor a gente não plantar agora não, porque o tempo está seco, nós vamos perder toda a plantação e blá blá blá. Aí eles juntos, eles vão conversar então para poder chegar num, viu? E aí, Maí, por que você fala para não plantar? Vai dar errado, a gente vai perder semente? Não, eu acho que tem que plantar assim, não, eu acho que não tem que plantar. Não, eu acho que a gente podia pegar toda a semente, todas as nossas tralhas e até mudar de terra. Chega, essa terra não vai dar mais nada. Lógico, gente, eu estou sim
absolutamente imaginando um exemplo fictício, tá bom? Então, para poder resolver se eles iam plantar ou se eles não iam plantar, eles podiam tentar chegar numa unanimidade, conversar, dar os argumentos e chegar numa unanimidade. Mas a unanimidade é um negócio complicado, entre duas pessoas é complicado, imagina entre um grupo. Então, muitas tribos acabavam recorrendo a fazer rituais aos oráculos, a deuses ou coisas parecidas com isso, pedindo deles uma resposta sobre o que tinha que ser feito. Mas também é um negócio complicado, nem sempre dava certo, nem sempre eles chegavam num consenso. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo mecanismos de tomada de poder. Então a gente tem um grupo de pessoas, o grupo não consegue chegar num consenso, então o grupo acabava meio que elegendo, ou algumas pessoas não necessariamente elegendo a eleição como a gente tem hoje, mas algumas pessoas se destacavam do grupo e elas tomavam decisões em nome do grupo. Então é bem comum até se achar que os anciãos da época tomavam decisão, enfim, mas grupo de pessoas que conversavam e chegavam naquilo que era o melhor para aquela tribo fazer. Beleza? Isso é a política, quando a gente fala em política na filosofia, a gente está trabalhando nessas relações aí, de interação entre as pessoas, de tomada de decisão, tomada do poder, tudo parecido com isso. Beleza? Aí vem o Aristóteles, o Platão, enfim, que fazem uma análise sobre as sociedades, fazem uma análise sobre como que se deve viver, e eles vão dizendo tipo assim, olha, a sociedade, para ela, a cidade, né, a polis, para ela ser possível, é necessário que as pessoas tenham algumas virtudes, por exemplo, o pudor, como por exemplo o senso de justiça, porque se cada um faz as coisas como quer e não se preocupa minimamente com o outro, não se envergonha de tomar atitudes como por exemplo o roubo, sei lá, não fica possível a convivência em comunidade, ou em aldeia, ou em tribo, ou como você quiser denominar. E todo ser humano, aqui é o pensamento de Aristóteles, todo ser humano, para viver bem, ele precisa viver numa sociedade organizada, ele precisa viver numa sociedade onde ele seja ajudado pelos outros e ajude os outros. Aí ele vai dizer assim, só não vive em cidade organizada, só não é possível, na verdade, só não vive em cidade organizada aqueles que são animais, que vivem como bestas, como feras, que vivem sem virtude nenhuma, soltos, ou aqueles que são divinos, que são deuses. Esses não precisam do relacionamento, eles não precisam da ajuda, eles não precisam de nada. Então esses dois tipos de pessoas vivem fora da sociedade, fora da cidade, fora da polis. O resto das pessoas vivem na polis, beleza? Bom, basicamente é isso. Acredito que eu já ajudei bastante a desenvolver a atividade. E no link da descrição aqui, seguem alguns vídeos para poder ajudar vocês mais nos seus estudos. Fechou? Valeu, galera. Abraço.